Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Admir Hatbach. Vereador Aurimar Lipinski. Presente. Vereador Celso dos Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Vereador Edgar Aiper. Presente. Vereadora Inês Luiza Tamanini Rô. Vereador Johnny Tribes presente, vereador José Gotardi e vereador Amargo Teofi. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas, dos projetos e da indicação de número 40 de 2015. Ofício número 4.148 de 2015 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, solicitando que seja incluída na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2016 de nosso município, o repasse financeiro destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, cujo valor anual totaliza a importância de R$ 163.424,60. Ofício número 36 da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer do município de Corupá, convidando os senhores vereadores para a cerimônia de encerramento do Campeonato Municipal de Futsal Interbairro de Corupá, o qual será realizado no dia 18 de setembro, uma sexta-feira, no horário das 20h30, tendo como local o Ginásio de Esporte Ville Germano Gessler. Ofício das Centrais Elétricas de Santa Catarina, encaminhando em anexo a planilha de controle de saldo da conta COSIP, referente ao mês de junho de 2015, com um acumulado total de R$ 20.946,79. Ofício número 239 de 2015 do BNDES, informando a liberação de recursos financeiros para o município de Corupá, referente ao contrato número 15.023.507, no valor de R$ 124 mil. Ofício número 75 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando que a Comissão Eleitoral do Processo Unificado, edital 2015 do município de Corupá, está encaminhando em anexo para publicação as decisões tomadas pela comissão diante das denúncias ocorridas. Ofício 226 de 2015 da Prefeitura Municipal de Corupá, Gabinete do Prefeito, solicitando a indicação de membros para compor a Comissão de Incentivos Fiscais criada pela Lei nº 775 de 1991. Atualmente ocupam os cargos de titular e suplente da representação do Poder Legislativo Municipal, respectivamente, senhores Alceu Gilmar Moretti e Cláudio Finta, através da Portaria 2645, de 15 de julho de 2013, assinado pelo Prefeito Municipal. Ofício 221 da Prefeitura Municipal de Corupá, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 15, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências. Projeto de lei número 15. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam estabelecidas para a elaboração dos orçamentos do município relativo ao exercício financeiro de 2016, as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo os incisos 1 a 8. Artigo 2º. A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização e à participação comunitária.
Artigo 3º. O Poder Executivo, no exercício de 2016, poderá realizar operações de crédito em longo prazo, com destinação específica e vinculada, operações de crédito por antecipação da receita, nos limites e parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente. Inciso 1. A lei orçamentária poderá conter dispositivo orientando a contratação de operações de crédito por antecipação da receita. Artigo 4º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2016 são as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período 2014 a 2017, devendo observar os eixos e objetivos estratégicos estabelecidos pela administração municipal, os quais terão precedência na alocação de recursos no orçamento de 2016, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Capítulo 2. Da organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. Os orçamentos discriminarão a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional e a programática, explicitando para cada projeto, atividade ou operação especial, respectivas metas e valores da despesa por grupo e modalidade de aplicação. Artigo 6º. Para efeito desta lei, entende-se por programa, o instrumento de organização de ação governamental visando a conscientização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Artigo 7. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Artigo 8. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, a subfunção, o programa de governo, a unidade e o órgão orçamentário aos quais se vinculam. Artigo 9. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. Artigo 10. As metas fiscais serão indicadas em nível de projetos e atividades. Artigo 11. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreendem a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos e fundações, instituídas e mantidas pelo poder público que recebam recursos do Tesouro Municipal. Capítulo 3. Das diretrizes gerais para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e suas alterações. Artigo 12. O orçamento do município para o exercício de 2016 será elaborado visando garantir a gestão fiscal equilibrada dos recursos públicos e a viabilização da capacidade própria de investimento. Artigo 13. No projeto de lei orçamentária anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes estimados para o exercício de 2016. Artigo 14. Na programação da despesa serão observadas as seguintes restrições. Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos. Inciso 2. Não serão destinados recursos para atender despesas com pagamento a qualquer título a servidor da administração municipal, direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais. Artigo 15. A lei orçamentária não destinará recursos para custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. Artigo 16. A transferência de recursos a qualquer título por parte do Tesouro Municipal, quando destinados a entidades públicas ou privadas, obedecerá o seguinte: quando públicas, dependerá de convênio autorizado por lei específica; quando associativas, federativas, confederativas ou congêneres, somente após a propositura e aprovação de lei específica; e quando entidades privadas, somente será possível quando estas sejam de caráter educativo, assistencial, cultural, desportivo ou de cooperação técnica e que sejam obrigatoriamente sem fins lucrativos. Artigo 17. Fica autorizada a concessão de ajuda financeira aos seguintes entes integrantes da administração municipal. Inciso 1, Águas de Corupá. Artigo 18. O município, de acordo com a Lei 4.320, poderá repassar recursos ao Fundo Municipal de Saúde. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, por ato próprio e específico, às suplementações orçamentárias quando houver insuficiência nas dotações orçamentárias. Artigo 20.
Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, o Executivo Municipal poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras na forma de decreto especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício. Artigo 21. Somente serão incluídas na Lei Orçamentária Anual dotações para pagamento de juros, encargos e amortização das dívidas decorrentes das operações de crédito contratadas ou autorizadas por lei específica. Artigo 22. Na programação de investimentos serão observados os princípios da lei orçamentária. Artigo 23. O projeto de lei orçamentária poderá incluir programação condicionada constante de propostas de alterações do plano plurianual que tenham sido objeto de projetos de lei. Artigo 24. A estimativa de receita de operações de crédito para o exercício de 2016 terá como limite máximo a folga resultante da combinação das resoluções 4001 e 4301 do Senado Federal e ainda da medida provisória número 2185. Artigo 25. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta lei, a alocação de recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos nas ações e avaliação dos resultados dos programas de governo. Artigo 26. A reserva de contingência será fixada em valor equivalente até 5% da receita corrente líquida, estimada. Artigo 27. As alterações do quadro de detalhamento de despesa e nível de elemento de despesa, observados os mesmos grupos de natureza de despesa, categoria econômica, modalidade de aplicação, projeto de atividade e operação especial e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às necessidades de execução mediante publicação de portaria pelo Secretário Municipal de Administração e Fazenda. Artigo 28. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesas, os quais serão modificados independentemente de nova publicação. Artigo 29. A destinação de recursos do município a qualquer título para atender necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas observará o disposto no artigo 26 da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 4. Das diretrizes para execução da lei orçamentária. Artigo 30. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira a serem efetivadas nas hipóteses previstas no artigo 9º e no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 101, essa limitação será aplicada aos poderes executivo e legislativo de forma proporcional à participação de seus orçamentos, excluídas as duplicidades na Lei Orçamentária Anual, no conjunto de outras despesas correntes, de investimento e de inversões financeiras. Artigo 31. Fica excluída da proibição prevista no inciso 5, parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101, a contratação de hora extra para pessoal quando se tratar de relevante interesse público. Artigo 32. A execução orçamentária direcionada para a efetivação das metas fiscais estabelecidas em anexo deverá ainda manter a receita corrente superavitária frente às despesas correntes, com a finalidade de comportar a capacidade própria de investimento. Capítulo 5. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 33. No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19, 20 e 71 da Lei Complementar 101. Artigo 34. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicar-se-á a adoção das medidas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. Artigo 35. Se a despesa com pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101, a contratação de hora extra fica restrita às necessidades emergenciais das áreas de educação, saúde, assistência social e de saneamento. Artigo 36. No exercício de 2016, observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 33 desta lei, somente poderão ser nomeados servidores se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa. Artigo 37. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, atendido o inciso 1 do mesmo dispositivo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos em funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal, a qualquer título observado o disposto no artigo 15, 16, 17 e 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 38.
A despesa total com pessoal dos poderes executivo e legislativo não excederá em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício de 2015, acrescida de 10 pontos percentuais, obedecidos os limites prudenciais de 51 inteiros e 30 centésimos de pontos percentuais e 5 inteiros e 70 centésimos de pontos percentuais da receita corrente líquida, respectivamente. Artigo 39. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da Lei 101, conforme previsão do artigo 22, parágrafo único, inciso 5 do mesmo diploma legal. Artigo 40. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos. Dispensa de funcionários de outras pessoas de direito público cedido com ônus para o município, eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com hora extras, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário e rescisão dos contratos de terceirização de mão de obra de que trata o artigo 42. Artigo 41. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como pessoal em cargos sociais, elemento de despesa, outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização e computadas como despesas de pessoal na apuração de seu limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 6. Das disposições sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 43. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício fiscal contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais com vistas à expansão da base de tributação e consequente aumento das receitas próprias. Artigo 44. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto de alteração na legislação tributária observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda. Artigo 45. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 46. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária das contribuições que sejam objeto do projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 47. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam muito próximos ou superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 48. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira a qualquer título, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 49. A política tarifária dos serviços públicos de responsabilidade exclusiva do município compatibilizará os princípios de cobertura dos custos de operação e manutenção com justa remuneração do capital investido. Capítulo 7. Das disposições finais. Artigo 50. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 51. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que impliquem na execução de despesas sem comprovada a insuficiente disponibilidade de dotação orçamentária e sem adequação com as cotas financeiras de desembolso. Artigo 52. Caso o projeto de lei orçamentária de 2016 não seja sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês até o limite de 1/12 do total de cada dotação na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Artigo 53. O Poder Executivo disponibilizará no site www.corupá.sc.gov.br, no prazo de 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa, discriminando a despesa por modalidade conforme a unidade orçamentária e as respectivas categorias de programação. Artigo 54. Os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício financeiro de 2015
poderão ser reabertos no limite de seus saldos, os quais serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro de 2016, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 55. O Poder Executivo promoverá o desenvolvimento de estudos visando a definição e implantação de sistemas de custos e avaliação de resultados de ações de governo. Artigo 56. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101, entende-se como despesas irrelevantes para fins do parágrafo 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos. Artigo 57. Cabe à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração dos orçamentos municipais. Artigo 58. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101, por grupo de despesas, bem como as metas bimestrais de arrecadação, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. Artigo 59. O Executivo Municipal enviará, no prazo definido pela Lei Orgânica do Município, a proposta orçamentária à Câmara Municipal, que a apreciará e devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2015. Artigo 60. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênios com os governos federal, estadual e ou municipal, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de sua competência ou de competência transferida. Artigo 61. O Poder Executivo, no exercício de 2016, poderá realizar operações de créditos de longo prazo com destinação específica e vinculação ao projeto. Artigo 62. O Poder Executivo, através da administração direta e indireta, poderá conceder contribuição, subvenção, auxílio ou ajuda financeira a outras pessoas de direito público e privado, estas sem fins lucrativos e declaradas por lei de utilidade pública, para a manutenção, prestação de serviços ou execução de obras com o objetivo de atender às necessidades comunitárias de acordo com o projeto de aplicação de recursos apresentados por cada beneficiário, que deverá obrigatoriamente participar das suas expensas com até 20% do valor de cada projeto específico. Artigo 63. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar por decreto as dotações de pessoal civil e obrigações patronais até o limite dos reajustes concedidos por lei, utilizando-se para tanto de recursos de eventual excesso de arrecadação, do superávit financeiro do exercício anterior ou de saldos de programas ou projetos que serão postergados ou que não tiverem mais utilização prevista. Artigo 64. Os secretários municipais, gestores de fundos municipais, fundações e autarquias ficam autorizados e obrigados a ordenar as despesas de suas unidades orçamentárias respectivas, passando a ter as prerrogativas e responsabilidades de ordenadores primários destas. Artigo 65. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ofício 222 da Prefeitura Municipal, encaminhando para apreciação e votação o projeto de lei número 16, que estima a receita e fixa a despesa do município de Corupá para o exercício de 2016. Projeto de lei número 16. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei: do orçamento do município. Artigo 1º. O Orçamento Geral do Município de Corupá para o exercício de 2016 estima a receita e fixa a despesa em R$ 47.034.123,60 dos orçamentos dos Poderes Executivos e Legislativo. Artigo 2º. O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016 estima a receita em R$ 47.034.123,60, fixa as despesas do Poder Legislativo e Executivo em R$ 1.155.000 e R$ 45.879.123,60, respectivamente. Parágrafo 1º. A receita do município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento: receitas correntes, R$ 44.365.869,16. Receita tributária, R$ 6.962.387,36. Receita de contribuições, R$ 254.677,50. Receita patrimonial, R$ 244.231,31. Receita agropecuária, R$ 31.834,69. Receitas de serviços,
R$ 2.106.326,25. Transferências correntes: R$ 33.873.359,50. Outras receitas correntes: R$ 893.052,55. Deduções da receita corrente: R$ 4.628.898,06. Receitas de capital: R$ 7.297.152,50. Receitas de capital, operações de crédito, R$ 1.100.000. Alienações de bens, R$ 275.625. Transferências de capital, R$ 5.866.402,50. Outras receitas de capital, R$ 55.125. Total, R$ 47.034.123,60. Artigo 7. Durante o exercício de 2016, o Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei. Artigo 8º. A presente lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Indicação número 40, do vereador Celso dos Santos Berlato, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a necessidade de revisar o plano diretor de nossa cidade, no sentido de prever mecanismos que exijam a construção, manutenção e melhoria das calçadas e passeios, de conformidade com a Lei de Mobilidade Urbana. São essas correspondências, senhor presidente. Eu agradeço à assessora administrativa a leitura longa. Encaminho as correspondências ao arquivo. Questiono os senhores vereadores sobre quem gostaria de integrar na condição de membro e de suplente a Comissão de Incentivos Fiscais. Você pode ver isso na sequência, na próxima reunião das comissões. Solicito a assessoria administrativa que informe o Executivo os nomes dos respectivos membros da comissão e encaminhe os projetos às devidas comissões para análise e pareceres, e solicito que a LOA fique à disposição da comunidade pelo período regimental, bem como incluo na ordem do dia desta sessão a indicação número 40 de 2015, de autoria do vereador Celso dos Santos Berlato. Ainda no pequeno expediente, eu questiono a assessora administrativa se há algum vereador inscrito nesse. Ok, muito obrigado. Não existindo, passamos então ao grande expediente e, mediante sorteio, concedo o uso da palavra ao vereador Celso dos Santos Berlato. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhores, senhoras e jovens aqui presentes, meu boa noite. O que me traz nessa tribuna, senhor presidente, é sobre as calçadas do nosso município. Não existe uma lei que determine como elas são feitas, como podem ser executadas. Então, nós temos hoje calçadas com desníveis, com degraus, calçadas com cerâmica, inclusive não cerâmicas antiderrapantes, que isso é um perigo para pessoas de idade, pode causar acidentes muito sérios com essas pessoas. Então nós teríamos que mudar o plano diretor para existir uma lei municipal que determine o modelo, o tipo da calçada que seja feita. Isso no município não existe. Que determine o tipo, não. Concede a palavra? Sim. O que está definido é o paver, né? Todas as calçadas do município de Curupá vão ser feitas na forma de paver. Mas tem pessoas que ainda não fazem, não tão, tem pessoas que ainda estão fazendo ou com concreto, não estão, eu acho que a lei não está específica, não está cobrando das pessoas do jeito que deve ser feita a calçada. Eu não sei se existe uma lei específica, eu acho que não existe. Ou se existe, não está sendo cobrada. Então é isso que nós devíamos verificar e que seja, então, se ela existe, tem que ser executada, tem que ser cobrada, que as pessoas têm que cumprir ou uma coisa ou outra, né? Mas do jeito que está, não pode ficar. Nós temos calçadas com degrau, não tem rampa de acesso para deficientes,
Tu chega numa esquina, a pessoa vem, não tem como subir a calçada, não tem, tem degraus. Esse tipo de coisa tem que ser mudado. Então temos que começar pelas calçadas. Me concede mais uma palavra, senhor vereador. Todo ano é trabalhado, é comentado nessa tribuna, é feito indicações para a melhoria das calçadas do nosso município, principalmente no centro, né? Eu acho que essa indicação tem por mérito de se trabalhar com planejamento para que se decida e que se faça, pelo menos de uma vez por todas, a cumprir, né? Que o nosso centro acaba continuando o calçamento abandonado, dificultando, como o vereador falou, né, o tráfico de pessoas com mais idade e a gente mesmo, né? Então, todo ano a gente vem fazendo essas indicações, não está sendo cumprido. Então, vamos trabalhar em cima, acho que toda a Câmara de Vereadores trabalhar em cima para que, de uma vez por todas, se concretize, né, esse assunto de calçadas dentro do nosso município. Obrigado, vereador. Inclusive, se nós pegar a Getúlio Vargas e for seguir ela aqui no nosso centro, nós temos calçadas que realmente é uma vergonha. É brincadeira. No centro da cidade nós temos calçadas que é horrível, gente. Então, tem que existir uma cobrança, tem que ter uma fiscalização, nós temos que fazer alguma coisa, porque do jeito que está não pode continuar. Eu também queria salientar aqui a nossa reunião de sábado, né, presidente? Que foi um sucesso, foi em torno de 850 pessoas, foi feito um bocado de filiações, não sei o número correto ainda, mas foi bastante. Então, o PSDB está muito contente com isso e seria só isso por hoje, presidente. Obrigado. Obrigado. Na sequência, eu passo a palavra ao vice-presidente e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Edgar Iper. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e novamente eu quero agradecer a presença que está cada dia mais, nós temos cada dia mais gente aqui, eu gosto de ver gente diferente aqui. E para seguir a nossa tradição, eu quero nominar todos que estão aqui. Estamos aí contando hoje com o Cútia, com o Gilberto José Rohr, tá aí. O Claudimir, o Ernesto, nosso sempre prefeito, o Gerson Schunke, esse já é nosso cliente antigo, o João Gotardi, Daniel Martins, a Isabela também, Martins, a Marielle Romanowski, também a nossa sempre visita aqui, o Adalberto Maia, o Osvario Mendes, o Dario, o Roberto Fernandes, o Beto Zeninger, os funcionários da casa, a imprensa, o meu boa noite a todos. Gente, eu peço desculpas, a leitura da lua é extremamente cansativa para quem a lê e também para quem a ouve. Quero dizer para vocês que o aparente descaso é que, na verdade, a leitura é uma formalidade e essa lei vai ser examinada em profundidade, na sequência pelas comissões e pelo setor jurídico da Câmara. Então, isso é um amontoado de números que formalmente tem que ser lido e, infelizmente, vocês acharam chegar aqui no dia de hoje e tiveram que ouvir toda esta leitura. A gente não consegue, de qualquer forma, guardar esses números e, além do mais, eles estão sendo mandados para apreciação da Câmara. Então, agora vai ser esmiuçado, vai ser revisto e, enfim, feitas as sugestões que se fizerem necessárias, né, Júnior? E aí, na sequência, votada e, eventualmente, aprovada ou emendada, né? Eu queria aproveitar a comentar sobre a audiência pública que nós tivemos. Eu acho que o DJ está por aí, ele poderia... Opa, está lá. Ele poderia colocar algumas imagens.
Eu quero deixar uma coisa clara, que eu não sei se eu consegui explicar muito bem naquele dia para as pessoas. Nós tivemos 67 presentes aqui. A audiência pública, ela é uma autorização que o município tem para construir tal obra. Não quer dizer que nós vamos construir esta obra neste momento. Isso, então, é um dos passos, é uma das formalidades necessárias para que se faça este tipo de obra no município. E o que ficou autorizado na audiência pública de número 1 de 2015, que aconteceu na terça-feira passada, foi uma ciclovia que o projeto proposto pelo Cláudio era na Roberto Zaidel e, na verdade, nós fomos autorizados pela população a fazer esta ciclovia em toda a volta pela Vila Roots, até passando pelo centro, e isto foi a autorização que nós tivemos. Para isso, a gente elaborou um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado agora ao Executivo e, assim que houverem verbas disponíveis, o Executivo encaminha um projeto. Já existe um projeto praticamente pronto. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um momento atípico desse país, né? E o orçamento está sendo revisto. Creio que hoje à noite nós vamos ver no Jornal Nacional algumas alterações, e os cortes serão muito grandes. Então, eu não creio que nós tenhamos verba nos próximos 1 ou 2 anos para fazer absolutamente nada. O prefeito nos reuniu, inclusive em função disso nós tivemos um pequeno atraso. Só para vocês terem uma ideia, no Fundo de Participação dos Municípios, que foi repassado neste decênio, o mesmo decênio no ano passado era 400 e qualquer coisa mil reais. No primeiro decênio, nós recebemos 278 este mês. Este decênio agora, que seria a mesma etapa referente do ano passado. Então, é um decréscimo de 175, 178 mil reais em relação ao que a gente ganhou. É um momento também atípico, porque desse fundo de participação do município, ele é definido pelas receitas menos uma série de coisas, entre elas as restituições do imposto de renda. Então, como agora foram feitas muitas restituições, ele cai bastante. Esperamos que ele se recupere nos próximos 2 decênios, mas a tendência é de queda. Então, em outras palavras, a gente vai ter que se virar para conseguir fechar o ano. A aprovação dessa lei que foi lida aí, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa não é a LUA, essa é a LUA, né? E a LDO também, exatamente, a Lei de Diretrizes também, vai ter que ser muito bem avaliada, porque a realidade não é boa para os próximos anos. Nós vamos ter que fazer economia em tudo quanto é canto. Me permite isso? Pois não, Johnny. Só comentando da verba que dificilmente vai chegar aqui de Brasília, né? Nós temos da Defesa Civil, né, nacional, aquela verba para dessoreamento dos nossos rios aqui, né? Até saiu publicado no Jornal do TIM, né? E a preocupação muito grande do bairro João Tosini, eles com toda a razão, porque foi feito muito nos terrenos, tinha terrenos ali que a água, enfim, se alastrava, né? E agora foi aterrado, muito aterro, né? E isso, a hora que chegar novamente águas do município, aí vai ser complicado. Está aí o Daniel, que pode nos contar, né? Nós vamos ter bastante dificuldade em toda essa região. Eu vejo assim, olha, para se tirar uma madeira de uma qualquer área, o IBAMA é muito rigoroso, né? É muito rigoroso, e para fazer, né, esses aterros aqui é uma facilidade, vendo que vai prejudicar a maioria dos moradores do nosso município, a grande maioria. Roberto Zaidel, João Tosini, né, já estão e vão ser prejudicados com isso aí, né? Então, eu só lamento isso, sabe? Lamento, e nós temos que trabalhar em cima dessa verba junto à Defesa Civil, que venha para fazer dessoreamento do rio, que senão essas 2 regiões do município vão estar realmente, se der enxurrada, debaixo d'água. Obrigado, Wilson. Isso são 700 mil da Defesa Civil, né? Blunk. 1 milhão e pouco, 700 mil era do governo do estado, né? Nós temos 2 fontes de receita
para essa obra, né? Então, uma coisa que é importante que se diga, o fato de se falar em ciclovia não tem absolutamente nada a ver com outro tipo de obras, entende? A ciclovia é um processo que tem que ser feito, a audiência pública tem que ser feita, não é que vai se fazer ciclovia em detrimento de outra coisa, né? Eu vi pessoas preocupadas, dizendo assim, agora nós vamos fazer uma ciclovia e vai deixar o rio. Não tem nada a ver, né? E a grande preocupação nossa é de que o dinheiro que já foi destinado não venha. E se não vier, não vamos poder fazer. Nós conseguimos uma promessa, quando da última visita do governador aqui, acho que o Johnny estava, o Cláudio também estava, enfim, tinha diversos vereadores que estavam lá, foi lá no seminário, né? E ele nos prometeu 700 mil reais, né? Gente, ou era 800 mil reais, isso? Enfim, exatamente. Então, isso foi uma promessa, foi publicada e tal, né? Mas a gente também sabe que ele só vai poder pagar se ele tiver dinheiro, senão ele vai empurrar com a barriga. Então, nós estamos fazendo força o máximo possível. Eu tenho, toda vez que eu falo com quem quer que seja, deputado estadual, deputado federal, eu falei, nosso encontro agora estava o senador aqui, até bastante presente, eu estou bem contente com o Dalírio Weber, que tem ido em tudo. E para nós é importante, né? A gente tem que começar a esquecer essas cores partidárias todas e usar as pessoas que estão lá e que a gente podem ser nossos interlocutores, né? Então a gente tem sempre que falar de novo, gente, por favor, Curupá, se chover de novo, desaparece, né? Nós precisamos disso. Então, nada a ver. Ciclovia não tem nada a ver com obra de enchente, tá? São duas coisas distintas. Nós recebemos aqui um convite para uma audiência pública em Florianópolis sobre a implantação da ferrovia Litorânea Sul. De jeito, tens a imagem que eu passei? É o seguinte, o plano, nós temos uma série de projetos, nós, Brasil, temos uma série de projetos ferroviários, porque finalmente o Brasil está começando a acordar para uma coisa óbvia e lógica, que nós precisamos transportar mais coisas por ferrovia, porque o transporte ferroviário é 10 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Então, hoje em dia, o estado de Santa Catarina consome uma quantidade enorme de milho que é produzido no Planalto Central, Goiás, Mato Grosso e aquela região. Tudo isso vem de carreta, e tudo isso vai lá para o oeste de Santa Catarina, Xanxerê, Chapecó e aquela região. Então, existe um projeto nacional que faz uma ferrovia que vem lá do centro de Goiás e vai terminar lá no Rio Grande do Sul, passando por Chapecó, por Xanxerê, se eu não me engano. Muito bem, essa ferrovia é um projeto, né? Como tantos outros, mas, na verdade, se não tiver um projeto, as coisas não começam a andar. E, ao mesmo tempo, a ANTT deu início a esse projeto, ou está lançando as ideias de duas ferrovias aqui no estado de Santa Catarina. Uma é essa que vai de Coronel Freitas a Itajaí, né, tá ali, e a outra de Araquari até Imbituba. E esta aqui, que vai ser, até conclamo o pessoal aqui, os vereadores e também os populares que queiram ir, no dia 17, que dia é dia 17? Quinta-feira, na quinta-feira, às 14 horas, no plenário lá da Assembleia Legislativa, vai tratar da implantação dessa ferrovia, vai falar sobre ela, quem tiver alguma contribuição a dar. Esta ferrovia, ela é de, deixa eu ver, ela é a sequência, ela continua de Içara, ela vai até no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui, eu já vou achar o local. Corredor Litoral, Norte, Itajaí, Chapecó, Litorânea Sul. No momento da realização dos estudos de viabilidade, o trecho denominado Ferrovia Litorânea Sul vai de Içara a Canoas do Sul, no Rio Grande do Sul, são 300 quilômetros. Ela não foi licitada ainda, e, enfim,
vai se começar os estudos. Então, por um lado a gente diz, meu Deus, não tem dinheiro para nada, o que adianta fazer tudo isso? Acontece que se não houver projetos, nunca sai nada. Então a gente tem que começar a discutir. Mesma coisa aqui no município, nós vamos ter que continuar. O mundo não vai acabar porque o PT quebrou o Brasil, entende? Mas nós vamos ter que continuar a viver. Então, os projetos continuam e é importante que a gente se faça presente. Nós tivemos aí, das escolas, o pessoal comentando sobre problemas com os bares, que são junto às quadras de esporte, quanto à venda de bebida e tal. Havia em Jaraguá do Sul um promotor chamado Rafael Meira Luz. Este homem foi afastado ou afastou-se para estudos, enfim, acho que, não sei se foi para a Espanha ou para os Estados Unidos, né? E a gente estava muito feliz, que graças a Deus ele tinha ido embora, porque foi aquele camarada que foi ali em cima do bosse e declarou tudo lixo que tinha lá, e jogou no lixo carne, né? Um pecado, que foi ali no mês, e porque faltava 1 grau lá no negócio, pegou e jogou tudo fora. Então o camarada para mim é um bandido. Tá? Esse camarada, ele foi embora, mas antes de ir embora ele deixou um presente para a gente. Ele denunciou ao Ministério Público, todas as escolas de Curupá que em espaço público tinham algum tipo de bar, como sendo irregulares, porque qualquer coisa que acontece num espaço público tem que ter uma concorrência pública. Isso é uma formalidade, né? Que nem a praça aqui, para que aquele senhor instalasse o bar dele lá, ele participou de uma concorrência pública, ganhou essa concorrência pública. Então, o nosso querido promotor, Rafael Meira Luz, nos deixou um presente, né? Infelizmente, o Ministério Público segue a lei, como tem que ser, e tem que atender uma denúncia, e atendendo essa denúncia, eles têm que fechar agora os bares. Nós já passamos isso para o setor jurídico da Prefeitura, eu vou falar com a Daiane, que faz parte do setor jurídico aqui da Câmara, e vamos ver o que dá para fazer, né? Não tenho resposta ainda às pessoas que já nos procuraram, né? Aqui, bom, diversos vereadores já vieram falar comigo aqui sobre isso, né? E é realmente uma pena, né? Eu não sei se tu queres falar alguma coisa a respeito. Eu já falasse. Beleza. Bem, gente, eu só queria falar para vocês que no último sábado o PSDB fez uma reunião aqui na Igreja Católica e nós ficamos muito felizes. Agradecer imensamente o Maravilha, que conseguiu fritar 1.200 meio frangos. 2.000 pedaços. Foram 2.000 pedaços. Bom, e conseguiu servir as pessoas tudo na mesma hora. Gente, fritar frango não é tão fácil assim. Eles começaram às 3 da manhã, para nós conseguirmos atender todo mundo, e tivemos uma afluência muito grande de gente, de todas as cores partidárias e tal. Foi uma grande festa. Contamos aqui com a presença, é claro, do pessoal do PSDB. Teve aqui o Dalírio Beber, né, que é senador. Teve o Vicente Carro Preso, teve o Lio, e tivemos nós também, né? Confraternizamos com todo mundo e conseguimos, o PSDB aumentou de tamanho, nós aumentamos quase 50%, não temos ainda a confirmação de todas as filiações, foi muito bom. E por último, eu quero desejar ao Teco e à Kida tudo de bom amanhã, né? O Teco vai estar fazendo uma intervenção cirúrgica, né? E sabe que os nossos pensamentos vão estar com vocês lá. Gente, era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço. Uma boa noite. Devolvo a presidência ao vereador Edgar Eiper. Assumo a presidência.
E sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação da seguinte ordem do dia. Indicação de número 40, de 2015, do vereador Celso dos Santos Berlato, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade, a viabilidade e a necessidade de revisar o plano diretor de nossa cidade, no sentido de prever mecanismos que exijam a construção, manutenção e melhoria das calçadas e passeios, de conformidade com a Lei de Mobilidade Urbana. Está em discussão a indicação do Celso. Bem, ninguém querendo discutir, submeto à votação eletrônica a matéria. Ademir Hakpat, o Aurimar Lipinski, Celso dos Santos Berlato, Cláudio Finta, Inês Luiza Tamanini Rohr, Johnny Tribes, José Gotardi e Margot Haufer. Aprovada a proposta. Bem, gente, sendo o que tínhamos, eu agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 21 de setembro do corrente, no mesmo local e horário. Uma boa noite a todos.